A Bíblia e sua família. Capítulo 5. O amor do marido, parte 1. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar santa a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 33. Para muitos, casamento e amor são duas coisas que se excluem. A escritora estadunidense Emma Goldman escreveu em seu livro Anarchism and Other Essays, 1910, que o amor, sendo o elemento mais profundo e poderoso da vida, sinalizador de alegria, esperança e êxtase, desafiador de todas as leis, a mais livre e poderosa influência sobre a raça humana, não pode ser nivelado com a erva daninha gerada pelo Estado e pela Igreja, que é o casamento. Goldman era anarquista e seus conceitos radicais sobre o casamento e a família não atraíram muitas pessoas. Entretanto, retratam, em alguma medida, o pensamento da sociedade moderna, que mais e mais entende o casamento como uma prisão onde o amor, que é livre por natureza, não pode entrar. Parece esquisita para a mentalidade pós-moderna a ideia de que o marido e mulher possam nutrir o mais profundo, livre e poderoso amor um pelo outro até que a morte os separe. Entretanto, esse é o conceito bíblico de casamento e amor, como vemos no texto da epígrafe deste capítulo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo apresenta as responsabilidades mútuas dos cônjuges para um casamento harmonioso e feliz. Nos capítulos anteriores, nós vimos que a responsabilidade em que a esposa deve concentrar-se é a submissão ao seu marido. É claro, isso não quer dizer que ela não deva amar seu marido, mas que ela deve ficar de olho na submissão.
Agora veremos que o marido deve ficar de olho na sua responsabilidade específica, que é amar a esposa. São essas as duas atribuições básicas dos cônjuges. São essas suas responsabilidades essenciais para que o casamento se desenrole pacífica e harmoniosamente. A esposa se concentra na submissão e o marido no amor. É por falta de responsabilidade e de equilíbrio nesses dois aspectos que muitos casamentos têm ruído e se desfeito. O objetivo deste capítulo é examinar o ensino de Paulo sobre a responsabilidade do marido, que é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Procuraremos entender que tipo de amor é exigido do marido, analisando o amor de Cristo por seu povo. Paulo coloca tal amor como referencial para o amor do marido pela esposa. É necessário, então, que os maridos entendam o amor de Cristo pela igreja para que saibam de que modo devem amar a esposa em sua vida diária e o casamento seja bem-sucedido. O amor de Cristo pela igreja. Analisemos, portanto, o que Paulo nos diz acerca do amor de Cristo pela igreja. Notemos inicialmente que esse amor manifestou-se não somente em palavras, mas de maneira bem concreta. Após dizer que Cristo amou a igreja, Paulo acrescenta, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. O amor de Cristo concretizou-se, manifestou-se, tornou-se palpável, fez parte da história. Não foi apenas de palavras. A cruz do Calvário é a prova maior disso. No passado, para melhor entender o pensamento de Paulo aqui, podemos organizar essa manifestação do amor de Cristo pela igreja em 3 etapas, tendo como referencial seus primeiros leitores no passado, no presente e no futuro. A primeira manifestação está no passado e refere-se ao que Cristo fez pela igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Paulo se refere aqui à crucificação de Jesus como prova do amor dele pela igreja. Os dois verbos usados, amou e entregou, estão num tempo verbal grego que geralmente denota uma ação que foi consumada, completada. Paulo aqui aponta a cruz do Calvário. Foi entregando-se pela igreja que Cristo mostrou a natureza desse amor por ela. A natureza desse amor fica mais clara para nós quando nos lembramos das palavras de Paulo em Romanos 5:8. Deus nos mostrou quanto nos ama pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Ou seja, esse amor não foi baseado em qualquer mérito ou qualidade que tivéssemos. Foi um amor incondicional. Não se baseou em quaisquer condições impostas por Deus a nós. Tal demonstração de amor, acontecida no passado, dava aos Efésios a dimensão do amor de Cristo e funcionava
como um referencial para os maridos. A história de Cinderela nos oferece um contraste interessante. Todos se lembram da história daquela moça que vivia como empregada da madrasta e das duas filhas, suja, maltratada, e que queria ir à festa de casamento do príncipe, mas não podia. Então, apareceu a sua fada madrinha, que a transformou numa princesa belíssima, com uma carruagem linda, e lá se foi ela para a festa. O príncipe se apaixonou por ela e os dois acabaram se casando. Uma história de amor muito bonita. A pergunta é: será que o príncipe se apaixonaria por ela se a tivesse visto antes de ser transformada lá na cozinha, maltrapilha, suja, cheirando a suor e gordura? A diferença entre o amor do príncipe e o amor de Cristo é que Cristo amou a igreja, mesmo quando ela era maltrapilha, pecadora, miserável, indigna, naquele estado de feiura em que o pecado a lançou. Ele não teve que nos transformar em alguma espécie de príncipe e princesa para depois nos amar. O amor de Cristo é diferente do amor celebrado pelo mundo. Nós amamos o belo, o agradável, o cheiroso, o estético. O amor de Cristo pela igreja, entretanto, foi incondicional. Ele não olhou nossa feiura e nossa fraqueza, mas se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa entrega de Cristo foi voluntária. No plano eterno da salvação, o Pai propôs-se a salvar a Igreja mediante a morte substitutiva e voluntária de seu Filho na cruz do Calvário. O Filho voluntariamente se ofereceu ao Pai, dizendo: Eu morrerei pelo pecado de meu povo. Cristo não veio ao mundo como uma imposição do Pai. Conforme lemos nos relatos dos evangelhos, várias vezes ele asseverou a voluntariedade de seu amor, a espontaneidade de sua vinda. Ele veio porque quis, porque amou. Tudo isso implicou sua humilhação. Ninguém pode amar incondicional e voluntariamente sem que passe pela humilhação, pelo quebrantamento, pela renúncia do ego. Em Filipenses 2, 5 a 8, lemos acerca da humilhação pela qual Cristo teve de passar para concretizar seu amor pela igreja. Podemos saber, pelas palavras de Paulo, os passos que Cristo deu, descendo dos céus à terra, pela escada da humilhação. 1. Esvaziou-se temporariamente das honras e glórias do mundo celestial, onde habitava com o Pai, sendo um com ele. 2. Assumiu a humanidade, não num estado de glória e majestade, como um rei, mas na condição humilde de filho de carpinteiro. 3. Tornou-se servo dos homens, vindo não para ser servido, mas para dar sua vida por muitos. 4. Teve uma morte humilhante, a de cruz. A tudo isto, Jesus Cristo submeteu-se porque amou a igreja. Seu amor por ela implicou esvaziamento e humilhação. Sem isso, não haveria igreja. Não estaríamos hoje salvos se não fosse esse amor concreto de Jesus.
Esse amor voluntário, espontâneo, que implicou sua humilhação. Paulo diz que Cristo morreu para que santificasse a sua igreja. Efésios 5:26. A igreja é composta dos eleitos de Deus, os quais estavam manchados tanto pelo pecado original, quanto pelos pecados que eles mesmos cometeram, já que também caíram com o restante da humanidade quando Adão pecou. Como os demais eram culpados e totalmente corrompidos espiritualmente, Cristo se deu por eles para libertá-los desse estado. Deu-se como sacrifício para expiar a culpa de seus pecados e oferecer propiciação, satisfação por eles. Derramou seu sangue para purificá-los da poluição do pecado e para justificá-los de todas as iniquidades. Ao contrário do que aconteceu na história de Cinderela, primeiro Cristo nos amou e depois nos transformou em reis e rainhas. Primeiro, ele resgatou sua igreja e depois a santificou, adornou-a, embelezou-a. Devemos entender a palavra santificar usada por Paulo em seu sentido básico de separação. Santificar é separar algo para uso exclusivo de Deus. Quando Paulo diz que Cristo morreu para santificar a igreja, afirma que Cristo morreu para separar a igreja de entre a humanidade, de entre todos os povos, para ser seu povo, a sua amada. Fez como um homem que entre várias jovens escolhe uma e diz: esta é minha esposa. Esse é o sentido literal da palavra santificar. Essa separação é fundamentalmente do pecado para Deus. Tem uma conotação moral, significa separar de todo o mal, de toda a impureza. Isso Cristo fez por meio de seu sangue precioso, ao qual Paulo se refere como lavagem de água, provavelmente uma referência ao símbolo do batismo. E pela sua palavra, o Evangelho. Essa foi a primeira etapa da manifestação concreta do amor de Cristo por sua igreja. O que ele fez por ela. Vejamos agora a segunda etapa. O que Cristo faz hoje por seu povo. No presente. Cristo está trabalhando no processo de preparação de sua igreja, para apresentá-la a si mesmo no último e grande dia do juízo. Referimos-nos ao processo diário de santificação pelo qual os eleitos de Deus, no poder do Espírito de Cristo, mortificam sua natureza pecaminosa e se revestem mais e mais de Cristo. É exatamente isso que Cristo está fazendo agora em sua igreja. Ele já morreu por ela na cruz do Calvário, mas não parou aí. Ele não está simplesmente assentado à direita de Deus nos céus, sem fazer mais nada.
Pelo Espírito Santo, ele está trabalhando por sua igreja, santificando-a, adornando-a, fazendo-a crescer, preparando-a para si mesmo. Cristo está agora empenhado na tarefa de santificação da igreja. Notemos aqui um ponto muito importante, ou seja, a relação inseparável entre essas duas etapas da obra de Cristo pela igreja. Primeiro, ele morreu por ela para santificá-la, e agora ele trabalha nela, santificando-a na prática. A implicação desse ponto é crucial. Se não há santificação na sua vida, você não tem nenhum direito de dizer que Cristo morreu por você ou que você é salvo. Cristo santifica os salvos e todo salvo é necessariamente santificado. A obra de Cristo não para no passado. Cristo morreu pela igreja para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo. Há, no presente, um processo prático e diário de santificação, de mortificação dos desejos pecaminosos, de resistência às tentações e de mais e mais transformação para nos tornarmos como Cristo. É assim que Cristo está demonstrando o seu amor pela igreja hoje. Ele não somente morreu pela igreja, mas prova hoje o seu amor cuidando dela, santificando o seu povo. Como é maravilhoso estar debaixo da orientação santificadora de Jesus Cristo pelo seu Espírito mediante sua palavra. Como é maravilhoso experimentar a purificação e o crescimento diários como provas do amor de Jesus Cristo por nós. É dessa maneira que os maridos devem amar suas esposas, cuidando delas, promovendo o seu crescimento espiritual, orientando-as, ajudando-as nas suas dificuldades, como também Cristo faz pela igreja. No futuro, a terceira etapa do amor de Cristo pela igreja é ainda futura. Embora esteja indissoluvelmente ligada às duas anteriores. Cristo morreu pela igreja no passado. Cristo está santificando a igreja no presente. Cristo receberá a igreja para si mesmo no futuro, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não é impossível que Paulo tenha em mente a apresentação que Cristo faz de nós a si mesmo, aqui neste mundo, quando somos revestidos de sua justiça e aceitos plenamente diante de Deus, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Mas nos parece mais provável que o apóstolo se refira ao último dia, em que a igreja, totalmente reunida em um só corpo, será apresentada diante de Cristo para com ele ficar eternamente. Paulo tinha sempre esse dia em mente. Esforçava-se para apresentar os crentes perfeitos diante de Cristo naquele grande dia. Quando Cristo voltar, receberá sua igreja e ficará com ela para todo o sempre. Quando isso ocorrer,
Seu trabalho de santificação será completado pela ressurreição dos mortos e pela transformação daqueles que se encontrarem vivos. Assim, sua obra será completa. Que esperança gloriosa é a nossa! Dizendo de outra maneira, Cristo cuidou no passado da nossa salvação, no presente cuida da nossa santificação e no futuro efetuará nossa glorificação. Todos esses aspectos da obra completa, a perfeita e perfeita de Cristo revelam seu amor pela Igreja. O amor do marido pela esposa. É desse modo que os maridos devem amar sua esposa, amar a mesma mulher até o fim, por muitos anos, é algo bastante incomum em nossos dias. Soubemos da história de um cristão bem casado que, querendo estabelecer uma conversação com uma adolescente, disse: Estou casado há 40 anos com a mesma mulher e ainda a amo profundamente. Ao que a adolescente respondeu, admirada: Puxa, e você já contou isso ao seu psiquiatra? Oscar Wilde, famoso autor de peças de teatro, feita fez uma de suas personagens dizer: depois que um homem ama uma mulher, fará qualquer coisa por ela, menos continuar a amá-la. Na peça An Ideal Husband. Mas não é esse conceito bíblico do amor do marido. À luz do amor eterno de Cristo pela sua igreja, os maridos devem amar sua esposa até o fim. Queremos dar 3 sugestões de como, na prática, os maridos podem viver e expressar esse amor. Essas sugestões são baseadas na obra de Cristo em favor da igreja, como acabamos de estudar. 1. Morrendo para si. O amor requerido torna-se impossível sem que morramos para nosso ego. Isso significa renunciar a nossos direitos e procurar prioritariamente o bem da esposa. Os maridos têm a tendência de fazer o oposto de Cristo. Querem ser servidos em vez de servir. Querem que a esposa faça tudo o que eles demandam e vivem para seu conforto, seu lazer. Colocamos sobre ela a responsabilidade de cuidar de nós, nos dar entretenimento, prazer e conforto. E o pior é que usamos a Bíblia para nos justificar. Raciocinamos mais ou menos assim: minha mulher tem de ser submissa. Como líder, preciso ajudá-la a praticar a submissão. Portanto, vou dar-lhe todas estas tarefas e coisas para fazer, e assim a ensinarei a ser o que Cristo quer que ela seja. Ao fim, vemos a esposa mais como uma empregada do que como nossa companheira. Para que possamos amá-la como Cristo amou a igreja, é preciso que renunciemos ao instinto carnal do egoísmo que faz com que desejemos que o mundo gire em torno de nós. Até que ponto você ama a sua esposa? Você entende a palavra renúncia? No casamento, a renúncia tem de ser incondicional.
Às vezes, estamos prontos a renunciar em troca de alguma coisa da esposa. Em vez de renunciar incondicionalmente, tentamos negociar. Porém, não foi assim que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja independentemente de os eleitos serem pecadores, inimigos de Deus e desobedientes. Cristo nos amou incondicionalmente, sem impor condições, sem impor os termos de sua renúncia. Assim, devem os maridos amar as esposas. Esse amor para si é voluntário. Esse morrer para si é voluntário, como foi o de Cristo. Nossa consciência para com Deus nos impele a isso, e nosso amor pela esposa torna essa renúncia algo prazeroso, mesmo que implique morte para nosso ego. Se nós aprendêssemos esse princípio, nossa família mudaria. A posição de autoridade do marido seria abrandada se este liderasse a família com o amor e a renúncia voluntária em favor da esposa. Reconhecemos que morrer para si em favor da esposa não é fácil. Na verdade, é impossível para pecadores como nós. Somente quando entendemos o grande amor de Cristo por nós e nossa esposa e percebemos a profundidade desse amor, é que temos poder espiritual para tomar diariamente a cruz e amar como somos amados. 2. Sendo instrumento de Deus em sua santificação. Vimos que o objetivo de Cristo em sua morte pela esposa foi de santificá-la para finalmente apresentá-la a si mesmo pura e imaculada. Semelhantemente, os maridos devem expressar seu amor como líderes espirituais, orientando e ajudando a esposa a crescer espiritualmente. Cada marido deve preocupar-se com o estado espiritual da esposa, orar por ela e com ela, apoiá-la, ajudá-la, confrontá-la e compreendê-la. A esposa, como vaso mais frágil, está mais sujeita às pressões e angústias deste mundo e precisa do apoio e da proteção espirituais do marido. O marido tem um compromisso com sua esposa por ser seu cabeça. Ele é o responsável pela vida espiritual da esposa. Se ela vai mal espiritualmente, cai sobre ele a responsabilidade. Qual foi a última vez em que você ouviu sua esposa, escutou seus desabafos, suas mágoas, a tristeza do coração dela, a angústia, a depressão espiritual, as dúvidas? Quando você a orientou na vida cristã, mostrando o caminho que ela deveria seguir, mostrando o caminho da santificação, mostrando o ensino da palavra de Deus. Qual foi a última vez em que você a ajudou a vencer certos pecados e falhas em sua vida? Talvez você se irrite com determinados defeitos de sua esposa, mas você investiu nela, orou por ela, estudou a Bíblia com ela, ou ficou apenas criticando em vez de santificar sua esposa nessa área? Nossas críticas contra a esposa são injustas se não empregamos todos os meios espirituais para ajudá-la a vencer como Cristo fez por sua igreja. A natureza do dever do marido para com sua esposa traz sérias implicações para a questão polêmica do casamento misto. Uma das razões pelas quais desaconselhamos veementemente que uma mulher crente se case com um homem descrente é exatamente a de que ele não terá condições de exercer o papel
de santificador da esposa, de ser seu líder espiritual. As jovens que estão planejando se casar com um homem que não é crente devem ponderar seriamente esse aspecto. Elas não terão o apoio, a liderança e o estímulo espiritual que somente um marido crente pode trazer. É verdade que não basta que o marido seja crente para que isso aconteça. Ele terá de ser um crente dedicado, viver em comunhão com Deus e assumir plenamente seu papel de líder espiritual da esposa. E o rapaz que está pensando em se casar deve pedir a Deus que o prepare para o casamento, para que possa vir a assumir tais responsabilidades. 3. O marido deve manifestar amor por sua esposa, alegrando-se nela. Amor e alegria são duas coisas que andam juntas. Alegrar-se com a esposa é uma das bênçãos de Deus para o homem que o teme. Provérbios 5,18 e Eclesiastes 9,9. Cristo se alegra com sua igreja neste mundo. A alegria de Cristo é incondicional, ou seja, não depende da beleza e das virtudes da igreja, mais do que a igreja representa seu povo eleito. As bênçãos derramadas pelo Senhor sobre a igreja são demonstrações desse regozijo. Cristo também se alegrará com sua noiva, que é a igreja, naquele grande dia em que a receberá definitivamente. Semelhantemente, os maridos devem amar incondicionalmente suas esposas e manifestar concretamente a alegria em tê-las. Quantas esposas estão definhando por falta de um marido dizer que as ama, que as recebe, que as aceita, que está feliz com elas? Muitas esposas sofrem porque têm a impressão de que o marido apenas as suporta no casamento. Cristo recebe a igreja e se alegra com ela para todo sempre. Se alegra nela para todo sempre. Implicações. Vejamos algumas implicações práticas de tudo o que estudamos até aqui. Na verdade, muita coisa prática já foi sugerida neste estudo. Agora tentaremos apresentar de maneira resumida e organizada as consequências práticas da doutrina bíblica do amor de Cristo por sua igreja. Mencionaremos 5 dessas consequências. O amor do marido deve ser concreto. O amor exigido do marido é eminentemente prático. Foi assim que Cristo amou a igreja. Cuidado com adjetivos vazios. Meu bem, amor da minha vida, paixão, docinho. Cuidado para não se tornar hipócrita. Expressões assim são muito comuns hoje em dia
Elas aparecem na mídia, estão na boca do povo, mas frequentemente não têm conteúdo algum. O marido cristão deve ser verdadeiro naquilo que declara e manifestar de maneira concreta seu amor pela esposa, como o amor de Cristo se manifestou pela igreja. A maior demonstração do amor do marido é a conduta diária em amor, especialmente o modo como ele se comporta no lar, diante das dificuldades e problemas relacionados com o andamento da casa, a criação dos filhos, as finanças domésticas. E é claro, isso não exclui as palavras de amor e carinho mencionadas. Somente maridos cristãos podem amar nos termos da Bíblia. Essa declaração pode parecer exagerada. Entretanto, considerando que o amor exigido do marido tem como referencial o amor de Cristo pela Igreja, que, portanto, envolve uma dimensão espiritual ausente nos incrédulos, justifica-se dizer que apenas maridos crentes podem amar em todas as dimensões do termo. Vê 1 Coríntios 13. Paulo se refere ao amor de Cristo pela Igreja como um grande mistério. Efésios 5:25. Pessoas que não têm o Espírito de Cristo não podem entender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:14. Nem todas as dimensões desse mistério. Apenas maridos que sejam crentes espiritualmente maduros podem entender a dimensão do amor de Cristo pela Igreja e aplicá-la em suas vidas. Maridos são responsáveis pelo casamento. A maioria dos problemas do lar, assim entendemos, vem da falha do marido em concretizar o amor pela esposa. Examinando problemas familiares, percebe-se geralmente que a causa da maioria deles pode ser atribuída ao marido. Ou ele falhou em renunciar, ou em amar de maneira concreta, voluntária e incondicional, ou em orientar a esposa espiritualmente, ou em assumir a liderança espiritual do lar, ou em receber a esposa, alegrar-se nela e manifestar isso de modo concreto. A maioria dos problemas no casamento, há exceções, é claro, pode ser atribuída à origem, à falha dos maridos em amar como devem. O amor se aprende. Homem nenhum deve casar se não estiver disposto a amar assim. Para o rapaz que quer se casar logo, a pergunta é: você já aprendeu a amar com esse tipo de amor? Você já entendeu o amor de Cristo pela igreja? Se você não tem condição de morrer para seu ego e renunciar por essa pessoa, não se case com ela, fique solteiro. Se você não aprendeu a amar desta forma, fará sua esposa muito feliz. Se você sabe apenas exigir, cobrar, receber algo, não está pronto para se casar. Um ponto muito importante a lembrar aqui é que já foi mencionado neste livro e é o casamento que sustenta o amor e não o amor que sustenta o casamento. É pertinente aqui mencionar a oração de Rose P. Stokes, uma assistente local estadunidense que escreveu um livro intitulado My Prayer. Algumas oram pedindo para casar com o homem que amam. Na minha oração, outra coisa supliquei, humildemente peço que os céus me ouçam e que eu ame o homem
com quem me casei. Necessidade de vida cheia do Espírito. Maridos, busquem ter a vida cheia do Espírito Santo. O padrão do amor conjugal requerido por Deus é alto e por nós mesmos jamais o alcançaremos. Não é sem razão que as instruções de Paulo sobre os deveres do marido, na verdade, de ambos os cônjuges, estão controladas pela determinação de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Já vimos que esse texto controla toda a sessão familiar. Só no poder do Espírito Santo é que vocês poderão amar sua esposa. Desse modo, busquem a vida cheia do Espírito Santo. Queremos crer que seja o baixo nível de vida espiritual dos maridos crentes que tem trazido problemas nessa área, porque esse tipo de amor é produzido pelo Espírito de Deus. É somente quando estamos vivendo cheios do Espírito de Deus que experimentamos esse amor extraordinário por nossa esposa, que se enraiza e flui do amor de Cristo pela Igreja. Concluímos com esta palavra de encorajamento. Maridos, não desanime. Marido, não desanime se você se sentir incapaz de ser o cabeça. Lembre-se do tempo em que você e sua esposa eram só amigos. Se já eram crentes, eram irmãos na fé, que podiam ajudar-se mutuamente no crescimento. Isso não acabou só porque se casaram. Sua esposa ainda é sua irmã em Cristo. O ato de se casarem não fez que você se tornasse chefe e ela súdita. Ainda são irmãos em Cristo. Continuem como tais, lembrando-se, no entanto, de sua responsabilidade como marido, nas horas de impasse, nas decisões importantes, quando não conseguirem tomar uma decisão junta. Deus pede que você seja líder. Essa é a sua responsabilidade. Essa é uma responsabilidade muito grande. Se você é jovem e solteiro, peça que Deus lhe dê uma esposa que realmente possa ser sua ajudadora idônea, para que não se torne tão difícil a convivência em situações adversas. Uma esposa verdadeiramente espiritual fará tudo o que puder para evitar que você se desvie dos caminhos do Senhor. Ela o deixará livre para tomar decisões, sem muitas discórdias e brigas. Finalmente, é preciso lembrar que o exemplo dos pastores e líderes das igrejas é importante como modelo a ser seguido pelos maridos crentes. 1 Pedro 5,3, especialmente diante dos requisitos exigidos deles na condução da família e da necessidade de ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, 1.